E aí, pessoal, graça e paz. Iniciando hoje mais uma série aqui no nosso canal sobre o personagem Jó, com o seguinte título: A Soberania Divina na História Humana. Este livro é um livro fantástico, que muitas pessoas não conseguem compreender o porquê da aprovação de um homem justo. Em cima desse livro, há inúmeras incógnitas, inúmeras perguntas, questionamentos sobre Deus, sobre o trabalhar de Deus, que muita gente não consegue compreender. Mas eu quero trazer nessa série, nos próximos vídeos, neste vídeo e nos próximos vídeos, o entendimento, uma clareza desses princípios, desses códigos de Deus inseridos nesse livro. Tenho certeza que essa série virá para revolucionar sua maneira de pensar, sua maneira de conhecer a Deus e de entender as provações. É certo que Deus só prova quem Ele quer bem. Entendendo isso, partindo desse princípio, você vai entender inúmeros princípios que mostram a grandeza, o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Primeiro vídeo eu quero iniciar falando sobre o personagem Jó. Quem era este homem? Ou quem foi este homem? Mas antes disso, aproveita você que ainda não é inscrito no nosso canal. Estamos retomando o canal, estamos com muitas novidades. Portanto, se inscreva aqui, deixe o seu like e o seu comentário do que você achou do vídeo. Além também de enviar para mais amigos no grupo do WhatsApp, para nos ajudar a levar essa mensagem e essa compreensão da soberania de Deus para mais pessoas. Vamos lá? E Jó começa falando quem foi este homem. E vamos lá no capítulo 1, versículo 1. Essa leitura é muito importante para a gente abrir o entendimento, para entender quem foi ele e o porquê as provações vieram sobre ele, o que Deus queria, através das provações, alcançar a vida de Jó. Vamos lá. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, que significa, o nome de Jó significa sempre voltado para Deus, ou onde está o meu pai. Homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Perceba que aqui fala sobre as características de Jó. Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso são atributos ou características ou virtudes morais do homem. E perceba que foi isso que chamou a atenção de Deus. Nos próximos versículos, no versículo 2, vai falar dos filhos que ele nasceu, das suas possessões, do que os seus filhos faziam no versículo 4, e do que ele fazia para proteger os seus filhos, que era a oferta que ele fazia para que Deus mantivesse a proteção sobre os seus filhos, porque Jó tinha medo que seus filhos morressem. Que eles pecassem e Deus trouxesse uma punição sobre eles. Então Jó santificava eles perante Deus continuamente para que Deus não ceifasse ou não permitisse que ele perdesse os seus filhos. E no versículo 6 vai falar sobre uma reunião em que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e que Satanás estava entre eles, inclusive. De alguma forma, Satanás tinha acesso àquela reunião e Deus vem falar com ele. E Deus fala para ele: Você viu o meu servo Jó? Muitas pessoas acham que quem provocou a tentação, a provação na vida de Jó foi o diabo. Mas o texto nos mostra que foi o próprio Deus que está provocando isso para um propósito maior. E isso já nos mostra logo de cara que Deus é soberano em tudo e que tudo que vai acontecer partiu da intenção de Deus e não do diabo. Deus viu que o diabo rodeava a vida de Jó procurando uma brecha para atacá-lo. Então Deus perguntou para ele: Onde vem Satanás? E ele disse no versículo 8, no versículo 7. E Satanás respondeu ao Senhor Jeová dizendo: De ir e vir pela terra e de passear por ela. Versículo 8. E perguntou o Senhor Jeová a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que interessante isso. Porque Deus está ostentando Jó. Deus está colocando em prova Jó. Deus está colocando em evidência o seu servo Jó. E por que Deus faz isso? Quando Deus ele demonstra Jó, quando ele fala a respeito de Jó para Satanás, ele está dizendo assim: Jó tem tudo. Jó tem riquezas, Jó tem famílias, Jó tem títulos,
Jó tem prestígio social, público, Jó tem muitas coisas. Só que em Jó, o que mais me chama a atenção nele é a sua integridade. Apesar de todas as provações que ele passa dia após dia nos negócios, apesar de tantas provações que ele passa dia após dia na sua vida como pai, ele se mantém íntegro, ele se mantém reto em seus caminhos, ele se mantém temente a mim e ele aparta-se do mal. Perceba isso que é muito interessante, porque Deus está ostentando Jó. Deus está falando de Jó. O que chama a atenção de Deus não são as suas riquezas, não são os seus títulos. O que chama a atenção de Deus também não é a capacidade que você tem de fazer riquezas. O que realmente chama a atenção de Deus são as virtudes morais que você mantém, a sua integridade, a sua idoneidade, a sua santidade, a sua virtude, a sua firmeza de caráter. É isso que chama a atenção de Deus. Porque muitas pessoas conseguem construir, fazer fortunas, construir famílias. Muitas pessoas conseguem fazer muitas coisas. Só que poucas pessoas conseguem manter aquilo que constroem. Para construir é um desafio, mas para manter, isso é a virtude do homem que o faz. Muitas pessoas podem se conectar com outras pessoas e construir negócios, mas manter negócios, manter relacionamentos, manter a sua pureza, a sua conduta, isso sim chama a atenção de Deus, porque somente aquilo que permanece é que vai ser galardoado por Deus. As nossas obras um dia também serão provadas. Qual era a intenção do nosso coração? E somente aquilo que permanecer é que será galardoado por Deus. Portanto, o que chama a atenção de Deus é aquilo que permanece. E o que nos faz permanecer são as nossas virtudes morais. Que nós possamos nos atentar para isso, para que possamos agradar a Deus. Deus quer te mostrar, mas para Deus te mostrar, ele precisa primeiramente confiar em você. Tem uma frase de um certo teólogo chamado John Byner, que ele diz assim, que todo homem bom tem que ser provado, tem que sofrer provações. Todo homem bom deve sofrer provações. E eu vi essa frase e eu fiquei impressionado, porque tem tudo a ver com Jó e também com a gente. Toda pessoa boa tem que passar por provações. A pergunta do mundo, a visão, a perspectiva do mundo é outra. Por que os homens bons sofrem? Por que as pessoas boas sofrem? Enquanto Deus diz, toda pessoa boa tem que ser provada. Por quê? Porque assim como se extrai o azeite da oliva quando passa pela prensa, quando se extrai a farinha do trigo, quando ele é moído no moinho, assim como se extrai o vinho, o mais puro suco da uva, quando ela é pisada no lagar, assim como é extraído mais belos perfumes quando a árvore é ferida, assim como é extraído os melhores diamantes quando pela pressão o carbono suporta se torna em diamante, assim como a largata se transforma em borboleta após passar pelo casulo, pela pressão, assim como a semente, depois que é pressionada no solo da terra, ela brota e se torna uma árvore, assim também as pessoas, os homens e mulheres bons, devem passar por provações. Para quê? Para exalar o bom perfume, para demonstrar a sua essência, para mostrar para as pessoas que é possível passar por isso e permanecer, para mostrar que há uma história, para mostrar que há um roteiro criado pelo autor da nossa fé, pelo nosso Deus, de provações e de glorificações. São as provações que fazem as vitórias terem sabor. São as provações que fazem o troféu ter mais valor. São as provações que mostram aquilo que há de mais precioso em cada ser humano. A pérola é uma joia de alto valor, de altíssimo valor, mas ela é fruto do sofrimento de uma ostra, que libera uma substância que forma a pérola em dias de sofrimento. Eu quero te dizer que o seu sofrimento, das provações que você passa nessa vida, irão formar galardões eternos. Não irão, já estão formando os galardões eternos. Então, enquanto, numa perspectiva humana, numa visão natural, as provações humanas
demonstram para muitos uma ira de Deus para os seus servos, nós compreendemos que quando estamos na vontade de Deus e somos provados, é porque Deus está formando os nossos galardões eternos, que não terão fim, que são bens permanentes que nós receberemos na eternidade. E não somente isso, mas que também a nossa história está servindo de testemunho para que outras pessoas conheçam a Cristo por nós. Só que se lembre que Deus só põe à prova quem Ele confia. Que Deus te abençoe. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série sobre Jó, a soberania divina na história humana. Temos muitos outros princípios poderosos que vão realmente revolucionar a sua forma de pensar sobre Deus e sobre a sua soberania. Que Deus te abençoe. Você que ainda não curtiu o vídeo, aproveita para curtir o vídeo. Deixa um comentário aí, eu quero ler seu comentário. E também para compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir este vídeo. Porque muitas vezes nós não compreendemos o porquê das provações. Falamos assim, estamos andando tão certo. Eu estou fazendo tudo certo, meu Deus. Por que tantas provações? É porque Deus te ama e porque Ele confia em você e Ele tem muitos propósitos em meio às provações que um dia você vai conhecer. Deus abençoe, tamo junto e não perca os próximos vídeos.